Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Campolina, sou o presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil. E no nosso MedTech Talks de hoje vamos falar sobre o futuro da realidade mista na saúde. Algumas tecnologias elas começam com uma grande empolgação, depois elas desaparecem. E sendo que algumas delas realmente não vingam, mas outras voltam com força total. É a famosa curva da inovação. E a gente acredita que o metaverso, a realidade mista, é uma dessas tecnologias que voltam com muita força e que vão ser cada vez mais incorporadas no nosso dia a dia. E para a gente falar sobre isso, como em 2024, aquele que foi a grande estrela de 2 anos atrás, está voltando com muita força, nós temos convidados super especiais no nosso podcast e eu gostaria de dar as boas-vindas primeiro para Dr. Mário Lenza, que é gerente médico da ortopedia e professor da graduação de medicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja super bem-vindo, Dr. Mário. Olá, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo muito bacana aqui entre todos. Excelente. E a gente tem também aqui conosco, diretamente da Mayo Clinic nos Estados Unidos, a doutora Gisele Coelho. A doutora Gisele, ela é neurocirurgiã e atualmente está como fellow do programa StarX na Mayo Clinic. Super honra tê-la aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite. Olá, pessoal. A honra toda minha. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e uma troca muito especial. Maravilha. E aqui conosco, né, meu grande amigo, o Dr. Luiz Romagnolo, que já tem cadeira cativa aqui. Né? O Dr. Luiz é diretor de inovação no Hospital de Amor e cirurgião, né, das grandes referências na área de coloproctologia no Brasil. Então, seja super bem-vindo, Dr. Luiz. Oi, Fabrício. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu estava aqui no começo também, quando a gente falou um pouquinho de tudo isso e voltar para falar sobre o que está acontecendo de novo. Então, sempre um super bate-papo, pessoas especiais aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha, pessoal. E começando o nosso bate-papo, eu queria primeiro só recordar qual que é a diferença de metaverso, realidade mista. São alguns conceitos que são bastante complexos e que as pessoas às vezes ficam um pouco confusas. Então, quando a gente fala de realidade virtual, é quando a gente coloca um dispositivo que nos leva para um mundo completamente virtual. Por exemplo, o Quest 2 da Meta. Quando a gente fala de realidade aumentada, é o que a gente tem quando você tem um objeto que é projetado sobre o mundo real. A gente vê muito isso com alguns celulares, algumas aplicações. Realidade mista é quando você tem um ambiente que é real com elementos virtuais e esses elementos virtuais eles interagem e coexistem com esse mundo real. Então isso é realidade mista, que é o que a gente vai falar aqui agora. E metaverso, para mim, ele pode ter tanto em realidade mista quanto em realidade virtual, é quando aquela ilusão que é criada com aquela tecnologia, ela é tão perfeita que faz a gente acreditar que aquilo é real. Ela engana o cérebro não consegue entender que aquilo é uma ilusão. Então, para mim, isso é metaverso. Agora, e para você, doutora Gisele, o que são esses conceitos e, principalmente, a experiência extremamente inovadora que você tem feito, principalmente com holografia, como que você tem utilizado essas tecnologias para ajudar na educação continuada? Essas tecnologias são muito importantes, né? Hoje nós conseguimos criar um avatar de um professor, de um renomado professor. Então, nós colocamos sensores, os movimentos dele foram capturados. Então, esses movimentos capturados, eles foram acoplados, né? Foram combinados com o avatar dele. O avatar dele é em realidade aumentada. Então, hoje o aluno tem a possibilidade de colocar um óculos de realidade aumentada e o professor aparecer para ensiná-lo. E é um professor que foi o criador, foi o desenvolvedor da técnica neuroendoscópica. Então, não há melhor forma de aprender do que com a própria pessoa que criou, né, e estabeleceu a técnica. É o professor Benjamin Worth, ele é da Universidade de Harvard, faz um trabalho incrível num projeto que chama NeuroKids, treinando neurocirurgiões ao redor do mundo. O que a tecnologia vai agregar nesse contexto é que agora o professor Worth, quando ele chegar no país para operar os pacientes junto com os neurocirurgiões que ele está indo treinar, o avatar dele pode preparar esses colegas, esses neurocirurgiões, esses residentes, para que ele
quando ele ou a equipe dele chegarem para operar os pacientes, já tem essa curva de aprendizado. Além disso, quando a gente cria um avatar, né, de um professor e baseado nos movimentos dele durante a cirurgia, a gente eterniza esse professor. E esse avatar também, além de ser em realidade aumentada, ele é equipado com inteligência artificial e machine learning. Então, ele é capaz de responder perguntas, hoje em inglês e em português, mas no futuro em qualquer idioma. Então, isso quebra qualquer barreira geográfica, qualquer barreira econômica. Então, o professor Worf vai poder ensinar tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Não, sensacional, ou seja, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E você fala muito, né, dessa solução ser assíncrona e síncrona. Você pode explicar um pouquinho para a gente qual que é a diferença das duas e qual que é a aplicação de cada uma? Claro, a assíncrona é o professor gravado. Então, nós capturamos o movimento, é o avatar dele, equipado com inteligência artificial e machine learning. Então, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, ele pode ensinar. Então, ele pode estar de férias e ensinando em diversos países ao mesmo tempo, por exemplo. Esse é o modelo assíncrono. E ele vai se aperfeiçoando a partir do momento que as pessoas forem fazendo perguntas, né? E nesse banco de questões, perguntas e questões, vão estar também as principais publicações científicas. Então, no passar do tempo, então daqui 10 anos, o avatar dele já vai estar super atualizado com as inovações, com as mudanças da técnica e com as informações mais recentes. Esse é o modelo assíncrono. O modelo síncrono é o modelo em que ele holoporta. Então, ele está em Boston ou ele está em qualquer outro país e ele vem para a sua sala de cirurgia te auxiliar em tempo real. Como que acontece essa holoportação? É uma transmissão bilateral de dados volumétricos. Então, ele recebe a minha sala de cirurgia e eu o recebo de volta no Brasil, por exemplo. E ele vai estar com óculos de realidade aumentada, vendo toda a minha cena, todos os meus movimentos em tempo real, e vai poder me orientar. Nós fizemos essa primeira prova de conceito o ano passado, no final do ano passado no Brasil, foi a primeira holoportação intercontinental. Foi muito bacana, porque a gente só teve 3 milissegundos de delay. Então, ele conseguiu interagir, eu consegui vê-lo, ele conseguiu ver o que eu estava fazendo. Claro, foi uma simulação com bebê simulador, não era uma cirurgia real, justamente porque é uma prova de conceito. Mas o conceito de holoportação, né, de você teleportar, hoje já é possível. Então, você consegue ver tridimensionalmente, com todo o rigor, com todo o detalhe. Então, ele consegue ver desde o posicionamento do paciente até a cirurgia que eu estou fazendo. Isso, para o futuro, tem potencial incrível, porque ele vai conseguir auxiliar em tempo real, mesmo sem sair do país de origem. Então, a escalabilidade da educação médica com essa tecnologia é incomparável. Não, isso parece Black Mirror, aquelas coisas do futuro, até difícil de alcançar. Vou pedir depois para o pessoal editar e colocar um pouquinho, né, da imagem do professor se holoportando, teletransportando, né, a maneira que a gente quiser chamar, mas quando eu vi parecia aquelas técnicas de videogame, que você coloca um monte de câmera, coloca os pontozinhos, só que em vez de você usar isso para fazer um personagem de videogame, você está levando um professor para ensinar em tempo real. Sensacional. Obrigado, doutor Zé. Depois a gente volta para falar mais sobre isso. E aí, doutor Luiz, esse mundo de ficção científica que parecia tão distante, de repente a gente se encontrou no congresso e você me mostrou o que você está fazendo, que eu achava que só ia surgir daqui a 2, 3 anos. Conta um pouquinho para a gente como é que você está usando realidade mista na hora do ato operatório, como isso tem melhorado, né, o seu procedimento. Bom, Fabrício, a ideia que a Gisele estava explicando, eu ia complementar, que é como a gente faz a transferência de experiência. Essa que é a chave da medicina. Hoje, os residentes, médicos em formação, eles precisam de horas, anos, em contato direto com o profissional para ganhar com o professor, com o especialista, para ganhar experiência. Como que eu transfiro a minha experiência? Então, esse fato dela estar proporcionando, tanto de forma assíncrona, como com a disponibilidade de uma forma síncrona, que pode ser qualquer outro profissional, vai democratizar a forma de ensino em que eu possa estar em todos os lugares, ou qualquer professor,
sem gastar o tempo da viagem, etc, etc, etc. É isso que a gente pensa. E quando a gente fala sobre cirurgia minimamente invasiva, é a transferência de experiência que eu preciso passar para o meu residente. Então, eu preciso posicionar o paciente de uma forma adequada. Como que eu vou mostrar isso? E foi nesse formato que a gente pensou como utilizar a realidade, pensando num metaverso. Aí você falava assim, a gente discutia, puxa, mas aquele óculos eu não consigo enxergar. Aí a gente vai para a realidade mista, onde eu consigo tentar projetar as ideias que eu queria fazer na cirurgia para a cirurgia real. E é isso que a gente está fazendo. Então, o que a gente consegue combinar agora? Eu pego umas imagens de tomografia e eu falo que é igual aqueles filmes de ficção científica, e a gente vai ver umas imagens disso que a gente anda fazendo, que é pegar a tomografia em tempo real, que foi feita, e com as minhas mãos, porque antes era só o controle que podia fazer, e eu opero sem... Como é que eu vou operar? E com a minha mão eu movimento, eu trago a tomografia para cá, eu corro a tomografia, aquilo que eu faria antigamente. Abre a tomografia para mim aí, vê como é que tá, deixa eu ver. Pedia para alguém fazer isso em campo cirúrgico. E agora não, eu posso rodar a tomografia aqui e ver ela como está em volumétrica, etc. E como eu uso outro formato? Por inteligência artificial, essa tomografia, além de ser reconstruída, eu seleciono os órgãos que eu quero ver. Então, eu quero ver tal parte do intestino ou tal estrutura, como eu quero ver. Eu projeto ela no paciente. E aí, eu tô com as minhas mãos movimentando e eu consigo ver aonde eu estou para direcionar, identificar a artéria, identificar a veia, e eu consigo projetar em tempo real. Não é um game, é do próprio paciente. Então, hoje em dia, você quer dirigir daqui e ir para um lugar, você digita a rua, e em tempo real ele vai dizendo, o trânsito está para cá, vira para a direita, vira para a esquerda. Em tempo real eu consigo detectar, a artéria está aqui. Não. Aí não, vai mais para trás, mais para perto. E aí eu consigo fundir as imagens. Isso em cirurgia do aparelho digestivo. Em cirurgias de coluna, você acaba projetando o paciente, como é uma parte estática, você acaba vendo em projeção do osso, enfim, várias outras estruturas que pode te ajudar. E o óculos que eu achava que incomodaria a gente, não. Ele fica numa estrutura que você consegue olhar bem, você utiliza o movimento, o posicionamento que você quer e você consegue evitar erros de posicionamento de pinça, de estrutura, na realidade, como que acontece. A gente já faz isso para aparelho digestivo, em alguns casos, para cirurgia de coluna, em alguns casos a gente está fazendo. Enfim, a ortopedia, Mário vai falar bastante sobre isso aí, sobre inúmeras possibilidades de ensino, mas a ortopedia foi um dos desenvolvedores de grande parte da realidade mista. E vocês utilizam no metaverso, mas agora a combinação com o óculos em que eu consigo trabalhar sem precisar movimentar, sem atrapalhar a minha visão. E eu quero fazer só um parênteses. Em 1962, quando o desenho que todo mundo via dos Jetsons, que falavam que, nossa, isso vai ser um futuro... Tá aí. E os caras pensaram que eram visionários em 1962. Será que chegou o momento? Acho que tá chegando. Não sei se para todo mundo, mas para você já chegou. É. E o dispositivo que é o Quest 3 que você usa? Eu uso o Quest 3. O Quest 3 normal, e eu exporto a imagem através de um sistema, e eu consigo renderizar a imagem toda da tomografia, e eu escolho o que eu quero. Eu faço a tomografia, eu vejo, eu quero a artéria, eu quero a veia, eu quero essa estrutura para aquele tipo de cirurgia que eu vou fazer. Isso é acessível, porque o Quest 3 é bem mais acessível, né? Super acessível. Acho que é o quê? Uns 400, 500 dólares. Isso aí, é isso aí. Óbvio que é dinheiro, mas não é aquele Apple que custa 4.500 dólares. A partir de, né? A partir de 4.500 dólares. Né? Eu acho que as imagens que a gente vai ter que colocar aí também, que, de novo, é difícil de alcançar sem ver, são realmente empolgantes e, se Deus quiser, logo, logo você vai estar em todos os centros cirúrgicos pelo Brasil. A ideia é essa. A gente tem que pensar, a gente olha de fora, e a Gisele está lá fora vendo tudo essas coisas acontecerem, e nós, brasileiros, temos essas possibilidades no dia a dia. E por que não trazer para o Brasil todas essas realidades que a gente está fazendo? E a gente faz isso aqui. Então, em breve, e olha, o custo vai cair, com certeza, mais desenvolvimento, mais produtos, tudo. Eu acho que isso vai ser muito mais fácil e óculos cada vez mais fáceis de você usar na cirurgia. Sem dúvida. E falando, né, de óculos, doutor Mário,
lá no Hospital Einstein já é uma realidade o metaverso, né, na residência de ortopedia. Conta pra gente como é que tem sido a experiência, o que os residentes estão achando, o que o Einstein está achando dessa, né, dessa possibilidade de integrar dentro do programa da residência o metaverso. Legal, muito bacana a sua pergunta. Quando vocês começaram essa parceria conosco, eu falei, preciso estudar, né? Daí eu fui convidado aqui para esse podcast e eu falei, preciso estudar mais ainda sobre o assunto. E fui lá, joguei no PubMed, metaverso, como uma palavra-chave. Poucos artigos saíram ali, então a literatura ainda não tá tão aprumada. Fui lá, vamos ver níveis de evidência. Desci para revisões sistemáticas em ensaios clínicos randomizados, 0. Daí falei, preciso estudar, como eu vou saber isso? Fui atrás dos meus 3 filhos. Nível de evidência. Que PubMed que nada. O Rafa de 12 anos, a Laura de 4 e o Miguel de 1. Comecei com o mais velho, né, que mais conhece. Daí falou, pai, metaverso, esses jogos aí que você não deixa eu jogar. Pronto. Roblox, não sei o que mais. Daí eu falei, tá bom, Rafa, então, mas me fala um pouquinho mais. Ele falou, não, pai, você tem que estudar, vai sozinho. Também me deixou quieto. A Laura, 4 anos, falou sobre alguns episódios da Barbie e tudo, falou algumas coisas assim e acabou indo. Também não consegui muitas evidências ali. O Miguel, que é o de 1 ano, não falou nada, ficou quietinho lá na dele. Mas, enfim, fora essas brincadeiras, né, eu dou aula para alunos do 1º ano, do 3º, do 4º e do 5º ano lá na Faculdade de Medicina do Einstein. E é tudo muito novo, né? A nossa formação, como era antiga, não é a mesma. E a gente vai tentar fazer a formação antiga com eles, não funciona. É a mesma coisa que educar esses nossos filhos já tão pequenos. E aí a gente tem que criar alternativas para que eles se sintam à vontade no ambiente de aprendizado deles. Isso não só os alunos da medicina, quanto também os residentes e outras pessoas que lidam com o paciente ali no dia a dia. E o modo de você talvez deixá-los mais à vontade dentro desses ambientes virtuais, que eles vivem isso diuturnamente, eu acho que é a melhor forma de você conseguir fixar um pouco esse conhecimento. A gente no passado teve uma tentativa de fazer isso com algumas aulas de anatomia, onde os próprios alunos ajudaram a criar ali os moldes por meio das tomografias, né, onde você consegue dissecar um pouco mais a anatomia do ser humano ali em todos os aspectos, mas onde a gente viu que tem um resultado mais promissor, talvez num nível um pouquinho mais elevado ali de conhecimento, onde a necessidade do cirurgião de operar, de estar no centro cirúrgico, de fazer os procedimentos cirúrgicos não é tão fácil. Então, nesse aspecto, a gente tem que deixá-los treinar da melhor maneira possível e num ambiente que eles se sintam confortáveis. E aí veio a parceria junto com vocês de usar a realidade virtual para fazer cirurgias um pouco mais complexas, como cirurgias de coluna, cirurgias de próteses de articulação, onde o aluno ali consegue treinar da mesma forma que você vai aprender, por exemplo, tocar uma música, um instrumento. Você não vai lá e sai tocando da noite para o dia. Você tem que treinar, errar. E essa tecnologia talvez não, com certeza ela vai trazer um benefício maior para que o aluno em formação consiga de uma maneira mais prazerosa aprender alguns passos ali da cirurgia que não é tão simples e tão trivial. E no passado, eles iriam ver essa cirurgia quase no final da formação, onde eles iam começar a pôr a mão por segurança mesmo no paciente, né? Então, o que eu vejo, a realidade virtual, com todas essas formas de treinamento, eu acho que deixa com que o médico se forme com uma maneira mais segura para poder cuidar do seu paciente. Eu acho que a tecnologia só vai aumentar. A gente está vendo esses cenários que foram apresentados aqui
e que eu acho que isso consegue fornecer um conhecimento, um treinamento muito mais democrático do que a gente tinha no passado, onde várias pessoas se amontoavam ali perto do paciente para assistir uma cirurgia. Isso levava a um risco de uma infecção, de uma complicação, que hoje a gente acaba evitando isso, trazendo passos anteriores para que ele consiga fazer o procedimento com maior segurança. Não, excelente. Eu acho que os 2 pontos que chamaram bastante atenção é, primeiro, que agrega valor na experiência, né, desse residente, de um acadêmico de medicina, seja pela forma de aprender, que é algo que ele está mais familiarizado, seja por permitir ele repetir esses processos sem necessariamente estar no campo cirúrgico. Ao mesmo tempo, pelo pioneirismo e provavelmente uma grande oportunidade de estar desbravando esse mundo, e daqui a pouco, quando alguém em qualquer lugar do mundo for no PubMed e digitar metaverso, vai aparecer lá, né, o Dr. Mário e, né, o Einstein. Eu acho que, se Deus quiser, vão ter várias publicações nesse sentido. Conte conosco com as publicações. Isso é um assunto que vale a pena investir, sim. Maravilha. E doutora Gisela, a gente está falando aqui sobre democratização, né? Essa holoportação, o teletransporte, é algo que é extraordinário e que muda tudo. Só que acho que o custo dela ainda é alto, certo? Seja para a tecnologia, acho que da Microsoft e da HoloLens. Recentemente mesmo, você deve ter visto o Mark Zuckerberg falando do novo dispositivo da Meta, o Orion. Isso aí. Que hoje teve isso aí. Foi, acho que foi ontem. Ontem. E aí ele, né, mostrando um óculos que vai permitir, né, essa holoportação, inclusive muito legal que tem uma pulseirinha que mede, né, as ondas magnéticas para tentar controlar, uma coisa super futurista e que logo está aí. Como que você enxerga que vai ser possível realmente dar escala para isso? Não, excelente pergunta, e assim, nós começamos a holoportar com o HoloLens 2 realmente, né, que é um óculos de alto custo, e assim, para escalar já fica difícil pela tecnologia em si, também pelo custo do óculos, mas a última holoportação já foi com o Quest Pro, ou seja, a gente já consegue uma escalabilidade a um custo acessível, né, assim, ainda não para os países subdesenvolvidos, mas para países em desenvolvimento, com certeza já é um custo bem mais acessível para a holoportação. A democratização, a tecnologia, a escalabilidade dessa tecnologia, ela já pode ser aplicada de várias formas. E eu vou citar um exemplo bem bacana, que a gente aplicou esse modelo assíncrono de treinamento com o avatar do professor Worf na região amazônica. Então, a gente escolheu Belém, do Pará. Quando eu fui fazer um mutirão de cirurgias, nós também treinamos os residentes. Então, eles tiveram um bebê simulador, o físico, né, que sangra, que tem hidrocefalia, e o professor Worf como avatar, e eles aprenderam com o professor, e a gente ficou, nós como neurocirurgiões sêniores, né, nós ficamos de fora, avaliando como era o aprendizado desses residentes só com o avatar. Então, eles olhavam o que o professor explicava, o professor avatar, e reproduzia no modelo físico. Ou seja, eles tinham feedback tátil, eles tinham o melhor professor, né, na frente deles, e eles conseguiam reproduzir. A gente conseguiu observar que, independente do ano de residência, e nós estamos comparando do 2º ano de neurocirurgia ao 5º ano, eles tiveram uma redução progressiva da curva de aprendizado. E aí vem a questão que o Dr. Mário colocou, né, da gente publicar. Esse estudo, por exemplo, já vai ser publicado em breve sobre a redução da curva de aprendizado com o avatar, mas algumas das questões tecnológicas que eu acredito que não estejam sendo publicadas ainda, e aí eu me coloco também nesse não ter publicado ainda, porque essa interface de avanço, como o chip cerebral, por exemplo, da Neuralink, ainda, quando você está em fase de desenvolvimento, por questão de segredo mesmo, industrial, vamos colocar dessa forma, né? Você não publica cientificamente, segura um pouquinho esse lado. Cientificamente será publicado depois que você já validou tudo, você já desenvolveu, aí vão vir as publicações. Mas eu concordo que falta muito, porque a gente está exatamente nesse momento de transição, de incorporação de novas tecnologias e estudo do impacto delas.
Eu acredito muito na democratização, cada vez maior, né? Esse projeto do assíncrono já nos deu, aplicado à região amazônica especialmente, já nos deu, assim, uma pista que nós podemos unir os diferentes Brasis, né? Hoje nós temos diversas realidades, então a gente consegue aproximar, e através da educação e da alta tecnologia, para que todos tenham acesso ao mesmo conhecimento. Então, eu vejo com muito bons olhos, né? Essa tecnologia aplicada ao futuro. Eu vi o lançamento da Meta, eu acho que agrega e vai agregar muito na escalabilidade. Maravilhoso essa história que você está compartilhando com a gente, porque conseguir levar realmente educação de ponta, tratamento de ponta para todos os lugares do Brasil, eu acho que é parte, né, do propósito, acredito, da grande maioria, e assim, é maravilhoso ver transformação digital tornando isso possível. E parabéns de novo, doutor Gisele. Eu acho que sou um grande fã aí do seu trabalho e aprende bastante aí, mas traz tudo de volta aqui para o Brasil. Obrigada, com certeza. Vamos fazer parcerias, nós vamos falar mais sobre isso. Maravilha. E continuando aqui, pessoal, a gente, doutor Mário, a gente falou bastante do que já é uma realidade no Einstein. Com esses aprendizados que vocês tiveram, como que você vê isso evoluindo no futuro? Como é que você enxerga que vai estar na residência do Einstein daqui a 3, 5 anos, essas tecnologias todas que a gente está discutindo aqui? Então, eu acho que o grande desafio aí é o tato, né? Eu acho que essas realidades ainda não... Algumas sim, mas ainda não de uma forma perfeita, elas conseguiram nos propiciar o tato. Eu acho que a gente consegue fazer muitas coisas. Hoje, o começo disso foi tudo com joystick, mas agora o desafio para que você consiga fazer um treinamento mais efetivo, mais adequado e igual à realidade, é você conseguir simular de alguma forma o tato. Com a cirurgia geral, as tecnologias de robótica, você consegue ter esses simuladores de uma forma mais simples, super complexa, é claro, mas você consegue simular os procedimentos cirúrgicos de uma forma mais adequada com o uso do robô. A robótica na ortopedia ainda é um cenário muito mais como navegação e braços de precisão, para que você consiga fazer cortes adequados, mas você não usa um robô para fazer a cirurgia, e sim para te guiar durante a cirurgia. Eu acho que o desafio dos treinamentos agora é você conseguir criar modelos que você traz isso para a realidade e que o cirurgião consiga ter, de alguma forma, o tato ali presente para que você consiga simular procedimentos cirúrgicos que hoje ainda não são factíveis dentro de uma realidade virtual, pelo menos dentro do meu conhecimento. Existe muita tecnologia e isso está indo de uma forma muito rápida e espero que em pouco tempo a gente consiga fazer essas simulações de você cortar uma pele, fazer uma fixação de um osso, sentir você passando uma broca dentro de um osso, apertando um parafuso, com um tato igual que se acontece hoje com a cirurgia. Eu acho que esse é um desafio lançado aí para todos que mexem com tecnologia, para que a gente consiga fazer a nossa formação com maior segurança para os pacientes. Eu acho que é excelente, acho que você foi no ponto-chave, ou seja, à medida que essa tecnologia ela avance para criar essa sensação tátil, aí neste momento realmente esses modelos de realidade virtual ou mista vão provavelmente ser completos o suficientes para poder proporcionar uma formação muito mais profunda, que nesse momento acho que eles conseguem memorizar o passo a passo, mas ainda falta esse entendimento dessa sensação tátil, como você bem coloca. E, obviamente, tem alguns modelos que, para alguns procedimentos, replicam isso, mas, normalmente, esses modelos eles têm um custo altíssimo e, diferente, né, dos óculos de realidade virtual, são bem menos acessíveis e, obviamente, bem menos abrangentes. Mas eu acho que faz todo sentido e eu acho que, provavelmente, em 5 anos, alguém, em algum lugar, vai conseguir resolver esse problema e, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer aqui para o nosso dia a dia. Excelente ponto.
E doutor Luiz, indo, né, dentro, né, dessa, mais ou menos, assunto que a gente está falando aqui, você que é super antenado, como é que você vê, né, novas tecnologias como essa do Orion, que acabou de ser apresentado, e várias outras que vêm surgindo, como você enxerga o momento intraoperatório aplicando realidade mista no futuro? O que vai mudar do que você já consegue fazer hoje, daqui a 3, 5 anos? Veja bem, olha que interessante a conversa. Se vocês lembrarem o que a Gisele falou no começo da holoportação, a Gisele falou em 30, quanto milissegundos, hein, Gisele? Foi o que você falou? Quanto foi? 3 milissegundos. 3 milissegundos. As últimas 15 publicações sobre o uso da telecirurgia no mundo falam em 160 milissegundos, professor Marisco, em 2001, com cabo de conexão. Agora, utilizando 5G e utilizando outros tipos de cabo que tem, a gente tem 40 milissegundos. A gente sabe que na saúde é aceitável até 200 milissegundos, você acha adequado. 3 milissegundos ela conseguiu uma holoportação. Então, assim, veja bem, a gente está quase em tempo real, que a gente não percebe. Milissegundo, desculpa. 3 milissegundos não dá para você percebe. Movimentar, não percebe. Então, eu acho que com o futuro a gente caminha, por exemplo, hoje vai chegar num momento que eu vou preparar minha cirurgia para amanhã. Então eu vou carregar um upload da tomografia do meu paciente, eu vou ter um aplicativo no meu telefone celular, ou no que tiver, eu vou jogar a tomografia, eu vou olhar o paciente como está, então vou fazer uma prótese de fêmur, vou fazer uma cirurgia de laparoscopia ou robô, não importa. E lá eu vou falar, olha, eu quero entrar com o portal aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou vestir um óculos, simples como um óculos de leitura que a gente tem. Esse óculos não é, e não estou falando bobagem aqui não, e nem sonhador. Não. O Orion soltou aí. E, com certeza isso aí, o óculos que eles tinham aí há pouco tempo, que era só que tirava foto e fazia luz, gravava, aparecia no Facebook, isso já era acessível, todo mundo podia comprar. Então eu acredito que vai baixar, e eu vou pegar esse óculos que eu vou vestir, vou estar olhando para o abdômen do paciente e vai estar mostrando, olha, marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui. A hora que eu entrar, ele vai renderizar para a pele, vai chegar no abdômen, ó, a artéria está aqui. O que eu acho diferente? O futuro diz que a medicina vai ajudar a gente a melhorar e diminuir os nossos erros, de uma forma em que o médico vai ter um auxílio como os pilotos de avião, que tem acesso o tempo todo à telemetria, à resposta de um central de controle, em que, não vai por aí, não vai por aqui. E você fala assim, isso vai demorar 10 anos? A gente sentou aqui para falar sobre metaverso e hoje a gente está aqui 1 ano depois. 1 ano a gente está aqui falando de novo sobre um outro tipo, realidade mista. O óculos está funcionando, óculos menores. Te digo, 2 anos no máximo, nós estamos aqui falando sobre outro tipo de óculos de realidade. Eu vou mexer meu olho, vai dar um comando. Não porque eu tenho uma lente de contato, porque o óculos vai captar. E os ensinos, a nova geração, ela é natural digital. Nós, desculpa, vou entregar a idade, nós não somos naturais digitais. Eles são naturais digitais, não sabem mexer com outra coisa que não seja digital. As minhas filhas, gostei da sua colocação, as minhas filhas são iguaizinhas, elas falam igualzinho. Papai, não é assim que funciona. Dá aqui o telefone. A gente tem que trabalhar de outra forma. Então elas sabem muito mais que a gente. Então, olha para o futuro e eu vejo operar mais fácil o paciente, diminuir o erro, acertar nos posicionamentos de como vou trabalhar, e é claro que isso vai voltar naquela frase que eu li uma vez que você falou, daquela publicação, acho que foi no Lancet, sobre os médicos vão ser substituídos pela inteligência artificial. Mentira, não é? Aqueles que não estão adaptados a essa tecnologia, esses sim. Mas se a gente não estudar sobre isso, você vai estar fora do mercado. E acho que isso cabe para todo mundo que está vendo a gente. Ou você se adapta, ou o mercado te pega. Bom, acho que com essa frase aí, né, eu acho que eu vou ter que puxar aqui já pro nosso finalzinho aqui, né, extremamente interessante tudo que vocês trouxeram para a nossa conversa. O tempo está voando e para a gente concluir o nosso bate-papo aqui, eu vou fazer uma brincadeira.
né, eu vou convidar vocês a pensar um super-herói e um superpoder que vocês gostariam de ter através dessas tecnologias de realidade mista, de metaverso, que vão tornar possível o impossível. Então, eu queria começar com a doutora Gisele. Doutora Gisele, qual que é o superpoder? E se tiver um super-herói ou super-heroína que você relaciona e traga aí pra gente, que você gostaria de ter alavancando essa tecnologia? Eu acredito muito, assim, posso estar sendo visionária, um pouquinho doida, um pouquinho ficção científica, mas agora falando tecnologicamente, né, analisando o aspecto tecnológico da inovação, eu acredito muito na superconexão neuronal. E como seria isso, né? Assim, vamos falar uma heroína da superconexão neuronal, que eu acho que vai ser um futuro aí bem próximo. Hoje nós temos um chip cerebral já implantado, né, em um paciente já em fase avançada de análise desses dados. Então, o paciente recebeu um chip cerebral. Esse chip, ele consegue conectar, ele consegue capturar os estímulos, né, neuronais, as transmissões neuronais, transmitem e conectam a vários devices. Então, o que eu vejo de superpoder no futuro é conectar esse chip cerebral para pacientes tetraplégicos e hoje com esclerose lateral amiotrófica, mas no futuro para vários pacientes com deficiência, reagregá-los, né, a serem hábeis de movimentar braços robóticos, como esse primeiro paciente já está em análise, já está com esse estudo, né, da movimentação de braços robóticos através do pensamento. Então, ele pensa o braço robótico hoje, consegue carregar uma xícara, consegue fazer movimentos que ele não fazia há muito tempo, há muitos anos. Então, é algo muito interessante. E eu acredito que no futuro o superpoder vai ser conectar esse chip à tecnologia que nós temos hoje da holoportação. Isso vai ter o quê, né, como desdobramento? Pacientes, por exemplo, tetraplégicos, podendo visitar vários pontos turísticos do mundo, né, com possibilidade de literalmente caminhar, né, e visualizar diversos locais, né, ter contato com as pessoas, interagir com as pessoas, ou seja, trazer uma experiência real que, considerando as condições, né, do paciente com deficiência, não seria possível de uma forma tão fácil. Então, posso estar sendo muito otimista, mas eu acredito que nós estejamos muito perto dessa possibilidade de conexão. Não, então, eu acredito que esse seria o superpoder. Não, maravilhoso esse superpoder. E assim, por coincidência, ontem eu vi um vídeo no TikTok que mostrava um restaurante no Japão que robôs servem, né, os clientes, e aí depois eles mostram que o robô não é guiado por inteligência artificial, mas na verdade são pessoas com limitação de movimento que de um ponto remoto estão controlando esses robôs. Mas assim, essa visão que você traz, que é absolutamente empolgante, de uma certa maneira, em algum lugar do mundo, no caso no Japão, ela já está começando a acontecer. E se Deus quiser, ela vai acontecer de uma maneira muito mais profunda e muito mais ampla, né? Amei esse superpoder, que venha logo. Né, doutor Mário, qual que é o superpoder, o super-herói que você gostaria que chegasse aí para a gente com todas essas tecnologias? Difícil pergunta essa. Estava pensando aqui durante a nossa conversa e revelando aí um pouco a minha idade, a nossa idade aí. Acho que talvez um filme que me chama a atenção é o De Volta para o Futuro, né? Não sei se tem um super-herói ali ou não, mas eu acho que se a gente conseguisse transitar indo para o passado, indo para o futuro, talvez levar tudo isso que a gente está aprendendo aqui e aprendeu para o nosso passado, para evitar alguns erros que foram cometidos no passado, em que treinos foram feitos ali com humanos. Eu acho que a gente poderia ser um pouco mais humano aí, de fato, em relação a isso. E um pouquinho para o futuro, aí que eu acho que espero que não seja tão distante, para trazer essa tecnologia, para que a gente consiga usufruir um pouquinho mais disso, ainda aí nos nossos tempos atuais. Acho que esse seria talvez uma ideia aí, mostrando a minha idade um pouquinho. Não, eu acho que isso é maravilhoso que você está trazendo, e pensando nesse poder de ir para o passado ou para o futuro,
de uma certa forma, o metaverso que está lá no Icing para os residentes permite eles estarem voltando, né, ao passado o tempo todo. Ele faz um procedimento, independente do resultado, ele volta para o passado no estágio inicial e tem a chance de fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que ele fique muito bom. E provavelmente a inteligência artificial, de uma certa forma, vai poder projetar esse futuro e falar como que ele estaria na curva de educação dele daqui a 1, 2 meses se ele seguisse um programa. Então, provavelmente, metaverso, inteligência artificial, de alguma forma vai tornar realidade isso que você está falando, e amei esse superpoder também. Né? E agora, doutor Luiz, vamos ver qual que é a sua visão, que agora eu estou curioso. A pergunta é, pode ser a Liga da Justiça? Ser todos? O que você quiser. Porque, assim, a ideia é olhar para todos os caminhos, né? Então, assim, se você for pensar, eu sei que a Gisele, ela tá pensando porque é neurocirurgiana, então ela fala das comunicações neuronais e tudo, então eu acho super interessante. Então eu falo assim, como eu opero bastante câncer, eu acho que a ideia é pensar em tratamentos. Não, mas veja bem, e se a gente pensasse no Homem-Formiga e pudesse entrar no sangue da pessoa e lá na célula do tumor e falasse assim, matei tudo, acabou. Com uma injeção, você entra na veia do paciente, vai lá, destrói o tumor, traz de volta a pessoa, porque aquele que perdeu a visão por um problema degenerativo tem um problema de conexão. Aquele que perdeu algum tipo de movimento por algum tipo de lesão neurológica, enfim, é a conexão. E você ter esse chip que vai fazer é uma coisa. Agora, e se eu pudesse ir até lá, naquela, a gente fala assim, aquela pessoa doente que está com tumor e que a gente está tentando, hoje em dia, erro tentativa, faz tal quimioterápico, espera 3 meses, espera uma resposta, respondeu, não respondeu. Puxa, talvez se eu fosse um super-herói que entrasse ali lá no corrente sanguínea, no vaso linfático, falasse assim, ó, destruir tudo. Me lembra muito uma cena daqueles filmes que, no filme do Senhor dos Anéis, quando vem aqueles guardas que vieram fantasmas, vem destrói todo o arsenal de uma vez só e todo mundo fica salvo, é a mesma coisa. Vou lá, entro no médico e eu vou te falar, isso que eu tô falando não é futuro, muito. Isso de logo vai chegar. Você vai chegar no seu médico, vai tirar um pedacinho de sangue seu ali, vai olhar, rodar num aparelhinho e vai falar, o seu tumor responde a isso. Toma essa injeção e você está resolvido. Esse é um futuro que eu acho que se eu fosse o Homem-Formiga, acho que seria uma coisa interessante. Nossa, agora esse João do Futuro, Homem-Formiga, amei. Ou seja, vai através de realidade virtual ou mista, com um robozinho, vai entrar para dentro do corpo. Você dirige, chega ali, pronto, está resolvido o problema. Com nanotecnologia, realidade mista. Acho que vocês estão conseguindo me surpreender muito, muito bacana. E assim, acho que da minha parte, o super-herói que eu pensei, aí inspirado dos meus filhos também, é o Ben 10. Capacidade de se multiplicar. Né? Cada vez no mundo que a gente está precisando priorizar, se a gente puder multiplicar, fica mais fácil de dar conta de todas as demandas. Então, quem sabe usando holoportation e, sei lá, gêmeos digitais, a gente consegue se multiplicar e fazer várias coisas. Eu fico imaginando, talvez a grande dificuldade eu me multipliquei durante o dia, em algum momento de noite, precisa reunir todas as memórias para o dia seguinte eu estar evoluindo, porque senão eu me multiplico, eu não sei o que está acontecendo nas várias questões e eu não tenho aprendizado. Então, se eu conseguir me multiplicar e depois no final do dia juntar todas essas memórias de uma maneira consolidada para me multiplicar de novo no dia seguinte, seria maravilhoso. E, obviamente, a questão de responsabilizar se um desses clones fizer alguma coisa. E tem que caber tudo no mesmo cérebro, né? Porque a hora que juntar tudo de volta, vai ter por um HD externo aqui, assim, ó, 2 de cada lado. Haja Neurolink, vamos ter que ter uns 30 Neurolinks na cabeça. Isso. Mas, pessoal, eu adorei o nosso bate-papo, acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas falando. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo com certeza deve estar tão surpreendido quanto eu estou e tão encantado como eu fiquei com todos esses insights que vocês trouxeram. E eu acho que para o pessoal que está nos acompanhando aí, acho que a grande mensagem que fica é: metaverso, realidade mista, veio para ficar com força total. Ele, com as novas tecnologias que estão surgindo, estão se materializando através não só das formas tradicionais, mas também através de holoportation. E que
cada vez mais dispositivos estão chegando para poder tornar mais acessíveis e democráticos, né? O Quest 3, por exemplo, eu tenho na minha casa e de qualquer forma, sem dúvida alguma, esse é o futuro, a gente precisa abraçar e vamos ouvir muito falar de realidade mista e metaverso nos próximos anos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.